A seguir, eu gostaria de passar a palavra ao professor Paulo Roque. O professor Paulo Roque é muito querido de todos também, é meu amigo pessoal, tem uma longa carreira na advocacia, um advogado muito conhecido e atuante, professor do Instituto Brasiliense de Direito Público, ele é advogado sócio do Roque Cury Advogados, coordenador da pós-graduação em Advocacia Empresarial no nosso instituto. Também, para quem não sabe, vai perceber, o Paulo Roque fala muito bem, ele é formado em jornalista, tem inúmeras obras publicadas, destacando o direito do consumidor, que está na sua 5ª edição, revisão judicial dos contratos também, uma das especialidades dela, entre inúmeros artigos e outros itens publicados. Professor Paulo Roque, seja bem-vindo. Eu vou começar com 2 provocações na linha do que nós vínhamos conversando. A primeira provocação é relacionada à questão das passagens aéreas. Talvez muitos daqueles que estejam nos ouvindo agora e passem a nos ouvir depois, quando o vídeo ficar gravado, tenham essa dúvida. Comprei meu pacote aéreo, fiz a reserva para ir para Salvador e a companhia não remarcou. Eu efetivamente estou com um problema desse. Para te falar a verdade, não é um terceiro, sou eu. Eu comprei uma passagem para Porto Seguro e a volta eu consegui remarcar, né? Joguei para dezembro, mas a ida eu não consegui e eu estou esperando para ver o que eu faço. Como a gente tem esse problema de ligação na companhia aérea, eu não sei se eu judicializo já ou não. E também queria fazer essa provocação sobre a revisão dos contratos. O momento que nós vivemos é um momento de muitas mudanças e também de muito empobrecimento. Pessoas que tinham renda, comerciantes, perdem suas rendas, muito desemprego, se fala de 22 milhões de desempregados nos Estados Unidos, né? Mandados embora, perderam o emprego recentemente, entre muitas outras coisas. As pessoas perdem a renda, e aí fugindo um pouco do nosso tema, mas querem revisar o aluguel, querem revisar os seus contratos, querem pedir modificações de uma forma geral. E a gente vê muitas decisões judiciais, os juízes, olha, estou baixando a sua prestação, estou te liberando do mútuo, né? Contratos bancários, isso é muito mais característico. Estou suspendendo o seu pagamento por 6 meses, estou te dando um abatimento de 50, de 20, e a gente tem uma profusão de decisões judiciais aí a respeito desse tema. Eu gostaria de provocá-lo nessas 2 temas, obviamente sem roubar o seu tempo. Bem-vindo, professor. Muito bom dia a todos. Atalá, meus particulares amigos, Ricardo Morichita, professor Bruno Birage, todos que estão nos assistindo. Nós temos aqui também, está no Zoom, na plataforma Zoom, e tem muitos que estão nos assistindo pelo YouTube, porque alguns não conseguiram acessar a plataforma. Estou recebendo mensagem aqui de alguns alunos ou seguidores que estão acompanhando a gente também pelo YouTube. O meu particular abraço a todos vocês. Também essa webinar vai ficar gravada, né? Depois as pessoas podem acessar. Até lá, eu acho que essa provocação sua é muito assim, desafiadora. Desafiadora porque essas 2 situações refletem como que nós devemos lidar com isso daqui para frente. Participando de um debate recentemente aqui mesmo no IDP, um dos debatedores chegou a sugerir que o direito atual era incapaz de lidar com essa crise. Chegou até a dizer que esquece contrato, esquece aquilo que foi contratado, o direito atual não é capaz. E eu, de volta à provocação, perguntei, então, se o direito atual não é capaz, talvez nós precisamos de uma outra Constituição, então. Isso seria a ruptura total da ordem jurídica, em outras palavras, seria isso. Acho que o desafio nosso hoje, como estudioso do direito, né, os juízes hoje têm muita responsabilidade, é encontrar, porque o valor segurança jurídica, ele caminha ao lado do valor justiça. Isso é a expressão máxima de um ordenamento jurídico. Se você sacrificar demais a segurança jurídica para dar justiça, você não vai dar nenhum nem outro, porque você tem que ver o day after, como vai ficar isso depois. Porque tudo, o mercado vai recebendo sinais, e como ele vai se comportar para frente. Você lembra que a espiral inflacionária, quando havia o congelamento de preço,
Ela nos custou muito debelar a inflação porque tinha memória inflacionária nos contratos. Ah, não, daqui a pouco vai vir um outro congelamento, então deixa eu me salvaguardar. Então, o mercado reage a sinais. Tem que tomar muito cuidado. Por isso, nós temos muita responsabilidade nesse momento. Primeiro ponto. Uma coisa é que as casas políticas estão pensando. Outra coisa é o que nós, enquanto profissionais do direito, estamos vendo dentro do que nos oferece o ordenamento. E é uma questão muito importante. Há um princípio básico no nosso ordenamento que é a proteção ao ato jurídico perfeito. É cláusula pétrea. É direito fundamental a defesa dos vulneráveis, tal qual também é fundamental e é cláusula pétrea a proteção ao ato jurídico perfeito. Em outras palavras, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de segurança jurídica, é o contrato. Então, daí, veja, nessa questão particular das passagens aéreas, eu levei assim, eu fiquei um pouco... reli essa MP, e ela tem duas particularidades que me chamam a atenção. Primeiro ponto é que ela transfere a conta para o consumidor. É como se houvesse às avessas um empréstimo compulsório do consumidor às companhias aéreas. Isso foi combinado antes? Isso estava dentro da regra do jogo? Por que eu coloco? Quanto e quantas companhias aéreas, e aqui nada contra as companhias aéreas, tá? Nada contra. Sei que estão vivendo um momento dificílimo. Quantas e quantas vezes o consumidor foi penalizado com até 100% de multa por conta do no-show, do não comparecimento? Estava lá no contrato e pronto, vamos cumprir. E a ANAC disse, né, com as resoluções. Agora é o inverso. O no-show é por conta de um fato alheio à vontade dela. E da própria companhia aérea. Não tem como voar. Tem uma pandemia declarada pelo OMS. E aí? Eu acho que a medida provisória poderia tentar entrar como, num primeiro momento, ela entrou bem, e o professor Bruno Mirage elogiou, no sentido de permitir a negociação. E falar o seguinte, vou reagendar. E eu tenho sugerido, quem me procura, reagende, se for possível. Mas impor que aquele que não quiser reagendar vai receber o valor que ele pagou em 12 vezes a partir de um determinado marco, isso é apropriado da poupança do consumidor para resolver o problema do fornecedor. É aí que me parece que você inverte totalmente. Você ofende ao mesmo tempo o ato jurídico perfeito e ofende a proteção aos vulneráveis. Por que isso? Porque é regra básica, como o professor Bruno colocou, a questão do retorno ao status quo antes, se o consumidor pode ser instado a negociar, mas não pode ser imposto a ele uma solução que não estava prevista no contrato, no momento que ele contratou, que ele vai receber isso a perder de vista. Vocês estão lembrados do que foi, na verdade, o bloqueio dos ativos na época do Plano Collor? Que vai devolver o que foi bloqueado hoje em tantas e tantas vezes a partir de determinado momento? É algo parecido, ou não é? Então, daí que eu chamo a atenção. Acho que essa medida provisória, ao invés dela pacificar, ela vai aumentar a judicialização. Porque muitos consumidores estão dependendo hoje dessa poupança, precisam dessa poupança. E está acontecendo algo ainda curioso, professor Bruno Miranda. Muitos consumidores parcelaram isso no cartão em 10, 12 vezes. E as companhias aéreas sequer estão aceitando que esse consumidor cancele o restante dos pagamentos via cartão, porque precisa da concordância da companhia aérea. Então, tem vários casos onde esse consumidor contratou hoje, pagou 3 parcelas até a pandemia e tem que pagar mais 7 no decorrer da pandemia. E não está sendo suspensa essa ordem de pagamento, quando esse consumidor também perdeu renda. Então, me parece que aqui há uma dupla ofensa, professor Morishita, ao ato jurídico perfeito e à proteção dos vulneráveis. Porque não é simplesmente dar o que sempre deu.
Como na escala inversa, o consumidor foi penalizado e assim foi resolvido. O consumidor pagou multa e muita multa. Vocês sabem que a receita de multas das companhias aéreas não é qualquer receita do no-show, do não comparecimento. Então, essa medida particularmente, o professor está lá, eu vejo que ela vai aumentar a judicialização. Teve um caso, inclusive, que me chegou, que às vezes muitos consumidores que já tinham feito um acordo com o consumidor.gov, onde a companhia aérea ia devolver o dinheiro. E dali mandou uma mensagem dizendo, não, nós não vamos fazer mais porque a medida provisória nos autoriza a ficar com o seu dinheiro, em outras palavras. E só te devolver daqui. Então, acha que a medida do reagendamento da viagem é perfeita, e essa eu tenho sugerido comigo. Mas não pode ser imposto ao consumidor a forma de devolução. Ah, mas como fica com as companhias aéreas? Como é que fica com as companhias aéreas? Olha, as companhias aéreas do mundo inteiro estão vivendo problema. Aí é questão de setor econômico que precisa de ajuda, como outros setores econômicos. Construção civil. E daí? O que os outros governos estão fazendo? Estão viabilizando recursos para essas coisas. E precisa disso mesmo. Eu acho que tem. Como houve na crise de 2008 nos Estados Unidos. Mas na crise de 2008 nos Estados Unidos, em momento nenhum disso, olha, você, consumidor, vai, de certa maneira, emprestar ao fornecedor. Que isso é um empréstimo. É daí que eu vejo, professor Talá, que essa medida, ela, se for seguir o que realmente, esses dois princípios básicos, o que está no contrato e o que realmente tem o princípio ao ato jurídico perfeito, ela ofende o ato jurídico perfeito, e o Supremo já tem precedente nesse sentido, e não é em qualquer área. O precedente supremo é em plano de saúde, onde, pela lei 9656, dizia que os planos anteriores submetiam-se às novas regras. O Supremo disse, não, tem que respeitar aqueles que foram feitos sob as regras antigas. E nessa situação, que é inversa, ou seja, ela era para proteger o consumidor. Aqui é, em outras maneiras, para simplificar o consumidor. Então, nada contra as companhias aéreas, mas esse dever aí não é do consumidor, é propriamente das instituições públicas de fomento, bancos, etc., de viabilizar o funcionamento das companhias aéreas. Essa solução não foi boa e, na minha opinião, vai aumentar a judicialização. Vamos agora à segunda parte. Né? Você me pergunta a questão da revisão dos contratos. Direito à coerência. Os mesmos dois princípios que eu usei para solucionar uma questão pró-consumidor devem ser os mesmos princípios que eu vou ter que utilizar para ver a questão da revisão contratual. Essa situação, o código, aqui nós estamos tratando essencialmente de quê? Como que o código atual resolve esse problema de desequilíbrio contratual? Como é que é a solução vigente? Seja para o consumidor, seja para o fornecedor. Aí o equilíbrio na cláusula preço. Essencialmente na cláusula preço. A cláusula preço, ela é a espinha dorsal do equilíbrio contratual. Tem outras cláusulas paralelas, mas na cláusula preço você tem ali a essência da prestação, da conta-prestação, e ela, na verdade, conflui para o equilíbrio econômico, que as partes, de alguma forma, né, virou pela lei do mercado, viu o preço justo estabelecido, ou pelo um contrato paritário, etc. Então, dali, o problema, então, é da cláusula preço. Como que o ordenamento diz? O ordenamento diz, se a prestação, isso é o artigo 6º, se tornar excessivamente onerosa em função de fato superveniente, o contrato pode ser modificado. E eu defendo que se aplica subsidiariamente o Código Civil e também pode ser resolvido. Se realmente, em função do fato superveniente, você atingir a prestação em curso, tornando, presta atenção, olha o adjetivo aí, excessivamente oneroso. Ele pode ser revisto, ele pode ser modificado. Do lado do fornecedor, praticamente a mesma solução, só que tem o critério da imprevisibilidade. Essa questão da pandemia acaba sendo a mesma solução para ambos, que ninguém podia prever essa pandemia. Então, o fato de poder ser previsível para o consumidor e imprevisível para o fornecedor, a solução vai ser praticamente a mesma, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor, se o prejuízo for do consumidor, do fornecedor, desde que demonstre uma onerosidade. 478. Então, a imprevisibilidade. Ninguém está discutindo
que essa pandemia é imprevisível. Está todo mundo discutindo a consequência dela. Ela causa uma onerosidade excessiva na prestação? Onerosidade, não qualquer onerosidade. Excessiva, então, pode haver tanto a resolução quanto a modificação. Isso é contrato de empréstimo, contrato de prestação de serviço, todo tipo de contrato. Agora, professor Atalaia, eu estudei bem esse assunto por ocasião do meu mestrado, lá com o meu querido professor Oliveira Ascensão, meu orientador. Eu defendi lá na época, e continuo defendendo, que se a situação é de uma onerosidade excessiva que está na lei, né, nesse caso é um dever geral de renegociação. Então, eu não vejo que o Brasil veda que a parte possa notificar a outra por conta da onerosidade excessiva. Eu tive 2 casos aqui onde, inclusive, o contrato foi resolvido sem pagamento de multa por onerosidade excessiva, e a outra parte aceitou. Não vejo que isso tenha que se buscar necessariamente a judicialização. Se o fato, professor Morishita, é realmente de onerosidade excessiva, já está, é um direito básico buscar tanto a modificação da cláusula preço como a sua resolução do contrato. Eu tive casos que foi resolvido, modificada a cláusula preço com base em negociação, como eu tive caso de contrato de locação que foi simplesmente resolvido o contrato sem pagamento de nenhuma multa. Então, agora vamos à questão mais delicada. E isso está dentro do ato jurídico perfeito, porque quando você contrata de acordo com as regras vigentes. E a regra vigente não é uma nova regra que manda falar isso, é a regra que já tinha o tempo da contratação, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Agora, o seguinte, alguma coisa tem chamado a atenção. Eu vi esses dias um artigo onde o articulista dizia que, pela perda de renda do consumidor, ele pode tanto resolver o contrato quanto pode modificar o contrato. Aí, mesmo peso que eu usei para resolver a questão da passagem aérea, onde eu disse que o consumidor ali vulnera a posição do consumidor, prejudica a posição do consumidor, ofende o ato jurídico perfeito, aí me parece que nós não temos regra no ordenamento. Isso é questão que é aqui no Brasil, Portugal, eu estudei muito esse tema, não me parece, porque a questão da renda do devedor é risco dele, não é risco do fornecedor. Daí que a dificuldade econômica ela pode vir por diversos... Eu posso ter dificuldade econômica para realizar a prestação. Posso ter. Mas se essa dificuldade econômica, a prestação, o valor dela de mercado, não tem alteração significativa apta a causar uma onerosidade excessiva, aí você vai dar margem ao subjetivismo enorme do magistrado, permitindo que ele mexa. Por isso que os ordenamentos sempre foram, entre aspas, conservadores nessa matéria. Porque a possibilidade econômica, a dificuldade econômica que o Morishita vai ter, o Bruno Mirage comprou uma casa, imóvel, financiou um imóvel, vai dizer, para pagar aquela prestação, isso é risco da parte. Isso não é risco propriamente do credor. O credor tem o risco de entregar a prestação que ele se prometeu. E ele tem o risco que aquela prestação que ele prometeu por 100, amanhã vala 200. E ele tem que entregar do mesmo jeito. Da mesma maneira que o devedor achava que poderia estar a empresa dele faturando mais, ele poderia estar melhor empregado e está faturando menos. Ele está recebendo menos. Essa questão em si é que eu vejo, que pela boa fé, o que eu vejo o mercado fazendo, negociando. Eu acho que tem que negociar mesmo. Tem que buscar essa negociação. Agora, uma solução de cima para baixo, mexendo nesse contrato, você vai mexer na equação desse contrato. Sem que a prestação, o valor objetivo dessa relação tenha se modificado. Por isso que é caso a caso, não pode ser geral. Então, o que vai acontecer? E eu vejo, com todo respeito aqui, eu vejo o mercado fazendo isso muito bem na maioria das situações. Tem situações de redução de contrato de locação por livre negociação, ou quando você não tem
nenhum fator que autoriza a onerosidade excessiva. Você permite que a parte vai pagar 50%, pague 50% hoje, depois pague 50% amanhã. Essa negociação tem ocorrido intensamente no mercado, que é o caminho. O direito existe para aquelas situações de conflito extremo. Então, daí, professor, eu vejo que a Alemanha está tentando uma solução que talvez aqui fosse mais adequada. O que a Alemanha está dizendo? Se você demonstrar que não pagou a prestação, que não paga por uma situação decorrente da pandemia, em função da perda de renda, nesse caso, você não será penalizado com multas. Mas não está dizendo que o valor da prestação vai mudar, entendeu? A solução da Alemanha é o seguinte: você ganha uma espécie, você pode não pagar, mas você tem que demonstrar que sua perda de renda é em função da pandemia. Mas não mexe na cláusula preço. Não mexe na cláusula preço. Essas soluções que amanhã permite mexer na cláusula preço, ou nas condições essenciais do contrato, eu vejo, com todo respeito, com muita dificuldade. Porque, da mesma maneira que o consumidor foi extremamente prejudicado nessa posição, na primeira solução da passagem aérea, nessa segunda, você tenderia a fazer o quê? Como é que fica a situação do fornecedor? Você vai ter situação do fornecedor também que não vai conseguir entregar aquilo que ele contratou. Ele também perdeu renda. O fornecedor também está em situação de dificuldade. Esses contratos de prestação de serviço. Como fica isso para ele? Então, na Alemanha, a solução tem sido bilateral, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. É o momento que nós ainda estamos tateando, porque é a maior crise dos últimos 100 anos. Nunca, nos últimos 100 anos, o mundo parou como está parando agora. Nem guerras, a atividade econômica do mundo parou como parou agora. Então, você tem um termômetro para ir avaliando qual medida mais adequada, nunca esquecendo a proteção da Constituição, ao ato jurídico perfeito, a proteção aos vulneráveis, para não, nesse momento, não dar privilégio a ninguém. É isso, meu querido. Fica aberto aí depois para mais perguntas.